quando a pessoa está num estado de inércia e falta de conhecimento, falta de clareza, falta de conexão com aquilo que está acontecendo na vida dela. Para essas pessoas, o impacto do alcoolismo não é tão evidente. Dá vontade de falar para ela, ô, tá embaixo do teu nariz, se fosse uma cobra te mordia. Sim, mas para ela não tá tão na cara mesmo. Tem gente que fica irritado com esse tipo de resistência porque acha que é uma mera mentira do alcoolista. Pô, por que ele fala que tá tudo bem com ele, com tanta coisa ruim acontecendo? É um mecanismo de defesa, não é porque ele quer enganar a todos e sair na vantagem de se ferrar. Não. É porque ele está nesse processo de relutância. Relutância de enxergar que tem esse problema. Você precisa ser mais sensível. Você não pode chegar direto de cara. Se você chegar de cara para essa pessoa, é como se você pegasse uma pessoa que estava no escuro e aí você liga uma luz muito forte na cara da pessoa. O que vai acontecer? Ela vai fechar os olhos, porque a luz foi muito forte. Não teve aquela coisa gradual de ela poder absorver a luz. E aí depois, quem sabe, né, com os olhos a gente se adapta. Mas quando o problema é alcoolismo, do tipo relutância, a pessoa espana, né? Apertou, é saboada. Se aperta, o sabonete sai fora. Quem tem essa relutância pode levar um pouco mais de tempo para ela se deparar mais claramente com o que está acontecendo, até que ela decida encarar o problema. Só que é o seguinte, quando o relutante encara o problema, a coisa tende a andar, que é uma beleza. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer quando a pessoa não quer parar de beber. Direto ao ponto, faça isso. Essa é uma live direta em que eu vou te falar sobre tipos de resistência, né? E isso vai te ajudar a entender como é o tipo de resistência que o alcoolista que você ama tem, porque é isso que está afastando ele da sobriedade. Quando você olha uma pessoa que bebe demais e ela parece que ela está satisfeita, está feliz com aquela situação que ela está vivendo, isso é uma ilusão, isso é uma grande mentira. Em várias outras lives eu já expliquei até o mecanismo cerebral disso, mas agora o ponto que a gente vai falar nessa live é o seguinte: isso acontece de uma maneira prática e direta, um tipo de resistência à percepção da necessidade de mudança. E claro, a gente precisa entender a natureza dessa resistência e a cada uma delas a gente tem uma forma diferente de lidar para que você avance para o caminho da sobriedade de quem você ama. Então não é que a pessoa não quer parar de beber porque ela meramente decidiu e ela acha que beber e destruir a vida dela é a melhor coisa do universo. Não é isso, é claro que não é isso. É da natureza humana desejar buscar uma vida com mais prazer e menos dor. Só que o álcool sequestra uma parte do cérebro que é responsável pela preservação da vida, pelo instinto de sobrevivência. E por conta dele mexer nessa química cerebral, a pessoa acaba tendo uma dificuldade de enxergar as coisas. Por causa dessa mudança nessa química cerebral, a pessoa acaba tendo uma dificuldade de enxergar as coisas como elas realmente são. Ela tem dificuldade de perceber a realidade. E aí, como é que isso aparece? Ela tem dificuldade de coordenar as informações, né? E aí o que acontece? Isso aparece sob a forma de uma resistência a parar de beber. Quer dizer o quê? A pessoa ou não vai aceitar ajuda, ou vai dizer que quer parar, mas não consegue. Ou ela vai dizer, poxa, eu tenho uma doença, então eu não consigo jamais parar de beber. Não interessa o que a pessoa vai falar. Mas através do que ela diz e do comportamento dela, a gente consegue ter uma pista de qual tipo de resistência ela tem. E existem 4 tipos de resistência para esse estágio da mudança em que a pessoa não quer mudar, né? Teve uma outra live em que eu falei sobre os estágios da mudança, para você entender melhor. E a gente está falando agora do estágio da mudança mais inicial, o estágio da pré-contemplação. É o estágio que basicamente a maioria dos alcoolistas estão, principalmente quando o familiar não sabe como lidar também, né? E vai fazer o quê? Se você não sabe como lidar, o que você vai fazer? Né? Não é nem culpa sua, mas a partir do momento em que você começa a ter ideia de como lidar com isso, você já começa a ter condições de avançar e vencer o verdadeiro inimigo, que é a doença do alcoolismo, e não a pessoa por trás desse problema que está acontecendo com ela. Né? Porque muitas vezes esse funcionamento, e eu quero deixar isso muito claro aqui, que às vezes a pessoa, tem gente que fala assim, Vitor, mas como é que vai amar um alcoólatra?
Não tem como amar um alcoólatra. O alcoólatra, ele é chato, ele é resistente, a gente não consegue combinar nada direito porque é uma instabilidade louca, ele fala um monte de bobagem, ele promete que vai mudar ou nem promete que vai mudar, ele perde o respeito, ele parece que não se importa com ninguém, né? E eu te digo como é que vai amar um alcoólatra. Você não vai amar esse comportamento, é óbvio. Esse é o comportamento que você odeia. Só que esse comportamento, ele tá como se fosse uma cortina na frente da real personalidade dessa pessoa. Por isso que há muito tempo atrás as pessoas, as primeiras pesquisas, né? As primeiras coisas de tudo são geralmente ruins, né? O primeiro beijo, o primeiro dia que você fez uma coisa nova, a primeira vez geralmente é ruim, não é tão boa. Então as primeiras pesquisas na área tentaram procurar por que esses tais alcoólatras, que tipo de personalidade é essa? São pessoas egoístas? São pessoas egocêntricas, né? E é engraçado que faz mais de 50 anos que isso já foi destruído, esse tipo de mito. Mas ainda tem uns bobalhão que segue repetindo esse negócio. Tá entendendo? Isso é uma bobagem sem tamanho. Não existe um tipo de personalidade ligada ao alcoolismo especificamente, né? Uma pessoa das mais variadas personalidades podem ter alcoolismo. Não é uma personalidade específica que faz a pessoa ser assim. É claro, existem alguns pequenos fatores que podem favorecer uma pessoa a ter alcoolismo, mas não é porque a pessoa é egoísta, egocêntrica e não pensa nos outros. Isso é uma mentira, uma falácia que só contribui para mais discriminação ainda. A verdade é que o que acontece? Mas, Vitor, a pessoa se comporta dessa forma. A pessoa diz que não quer parar de beber. E, poxa, às vezes eu preciso de ajuda para cuidar dos nossos filhos, ele não cuida. Ou o meu filho, Vitor, eu tratei ele com tanta educação, com tanto cuidado, e hoje ele é um ingrato comigo, hoje ele não cuida da própria saúde, não me respeita. E o que acontece? É o véu que está na frente da personalidade da pessoa. Isso não é mérito do alcoolismo. Qualquer profissional minimamente formado em qualquer esquina, se ele estudou mais do que 2 horas, ele vai conseguir ter certeza de que a avaliação de uma personalidade, a avaliação da personalidade de uma pessoa não pode, de maneira alguma, ser feita enquanto a gente tem uma doença mental ativa. Seja ela depressão, seja ela bipolaridade ativa, seja ela um transtorno de ansiedade ativo. Não se faz avaliação da personalidade da pessoa dessa forma. Isso é um erro grosseiro e primário que qualquer profissional minimamente qualificado consegue compreender. Mas claro, você talvez não seja um profissional, então você olha para a pessoa que você ama e você vê essa pessoa se comportando de uma forma que não está legal, para o próprio bem dela e para a própria relação com você. Então é o seguinte, a gente está falando aqui então de um problema, um comportamento problema, que é esse comportamento de beber. Esse comportamento de beber é o comportamento problema. Eu vou te falar aqui sobre formas de superar, formas de fazer essa pessoa querer mudar o comportamento problema. Não confunda, não viaja na maionese pensando que o Vitor vai me ensinar agora a dominar, controlar o cérebro das pessoas para que elas mudem. Não tem nada a ver com isso, isso não existe, isso não tem nada a ver. O que eu estou dizendo que é possível mudar é um comportamento problema que a pessoa não reconhece como um problema, mas ele de fato é um comportamento problema, né? Que aumenta o risco dela morrer, que aumenta o risco dela matar por acidente, que aumenta o risco da família inteira adoecer mentalmente também, fora ela, né? Então o que acontece? Esse é um comportamento problema. Isso também eu não quero deixar de falar que esse tipo de resistência que eu vou falar, que o alcoolista tem, são 4 tipos possíveis, não são específicos do alcoolismo. E nem precisam ser, eles são do ser humano. Você também passa por essas resistências. E aí que mora o pulo do gato. Conforme você começa a entender como uma resistência à mudança necessária acontece, você começa a ser capaz de desativar esse mecanismo em você e de abrir novas possibilidades, tanto para a sua vida quanto para a pessoa que você ama. Porque você passa a ter nas mãos como se fosse uma chave de uma fechadura. Você passa a compreender, né? Você passa a deixar de ser meramente o espectador da sua vida, uma vítima da história da sua vida, e passa a ter a oportunidade de ser a heroína da sua história. Claro, isso é fácil? Não é. Eu não sou do time do que é fácil. Eu não estou aqui para te dizer o que é fácil, eu estou aqui para te dizer um caminho que eu sei que funciona, que eu já vi funcionar. E para quem quer de verdade
Ser fácil é um detalhe, seria bom, é um capricho. Mas não precisa ser fácil para a gente fazer. Um casamento não é fácil, criar um filho não é fácil. Fazer um bolo não é fácil, né? Fazer um pão não é fácil. Às vezes lavar a louça não é fácil. Você está entendendo? Não é por ser fácil, mas é possível. E eu vou te apresentar esse caminho. Vou começar a te apresentar agora, é claro. A gente vai se aprofundar muito mais durante o evento gratuito que vai acontecer agora. Se você está assistindo isso ao vivo, vai ser o evento que vai acontecer no dia 8 de agosto, agora que vai começar. Aí a gente vai se aprofundar mais, mas aqui eu já vamos começar a falar sobre esses tipos de resistência, tá? Papel e caneta na mão, anota aí. 4 tipos de resistência possíveis. Relutância, eu vou explicar depois. Relutância, rebeldia, resignação e racionalização. São 4 R's. Né? Bonitinho, ó, é um acrônimo aqui, é um macete, né? Um macete. 4 R's da resistência. Aquela resistência mais forte. Claro, existem pessoas que estão em outros níveis, mas se você entender isso aqui, você ganha em qualquer nível. Você está entendendo uma coisa que é muito poderosa e muito útil. Então são 4 R's. Quais são? Eu vou explicar, mas primeiro vamos olhar para eles. Entenda os 4. A relutância, rebeldia, a resignação e a racionalização. Claro, é uma classificação didática. E você vai perceber que, poxa, a pessoa que eu amo, ou eu próprio, eu tenho vários desses, eu tenho os 4. Mas é claro, alguns vão ter um pouco mais de um pouco menos de outro. E conforme varia ao longo do tempo, isso também pode modificar e aumentar mais de intensidade um deles e diminuir o outro. Mas se você tiver isso na cabeça, você compreender isso, o caminho fica muito mais fácil e até quando alternar. E tem alcoolistas que alternam menos do que outros, isso não faz diferença alguma. Então por isso é importante você entender os 4. E às vezes, por não entender esses erros, você se frustra muito, porque você cria uma expectativa ou você acha que está na hora de fazer uma coisa que não está na hora. E aí você atropela o processo, e quando a gente atropela o processo, o que acontece? Quando você tira o bolo antes da hora do forno, o que acontece? Ele batuma, não é? Então se liga nisso. Primeiro R da resistência pesada do alcoolista que não quer parar de beber. É aquele alcoolista que fala assim, ele não fala sobre o problema. Se você chega perto dele para falar do problema, ele ou muda de assunto, ele não reclama também, mas ele desconversa. Ele nem fala sobre isso, parece que o negócio nem existe, ele parece que está varrendo para baixo do tapete. A gente chama isso de relutância. É quando a pessoa está num estado de inércia e falta de conhecimento, falta de clareza, falta de conexão com aquilo que está acontecendo na vida dela. Para essas pessoas, o impacto do alcoolismo não é tão evidente, porque elas passam tanto tempo evitando olhar para as coisas que estão acontecendo e são coisas muito desagradáveis, então dá para entender por que uma pessoa às vezes tem esse mecanismo de evitar perceber ou entrar em contato com coisas que para ela não estão tão evidentes. Está na tua cara. Dá vontade de falar para ela, tá embaixo do teu nariz. Se fosse uma cobra, te mordia. Sim, mas para ela não tá tão na cara mesmo. Porque ela evita de várias formas. Você experimenta falar disso, a pessoa até muda de assunto, não, minimiza. Tem gente que fica irritado com esse tipo de resistência porque acha que é uma mera mentira do alcoolista. Pô, por que ele fala que tá tudo bem com ele, com tanta coisa ruim acontecendo? É um mecanismo de defesa. Não é porque ele quer enganar a todos e sair na vantagem de se ferrar. Não. É porque ele está nesse processo de relutância. Relutância de enxergar que tem esse problema. E o que a gente faz com o alcoolista que está no estágio da relutância? Tá? Eu vou usar uns termos aqui hoje, eu vou te pedir licença, para usar uns termos um pouco menos técnicos, mas para ser um pouco mais didático. Tá? Mas eu quero pedir essa licença porque pode parecer desrespeitoso, ainda mais se você está me vendo agora. O que é o negócio? Parece um bicho ensaboado, sabe? Para ter um português mais claro para que a maior parte das pessoas possam entender. O bicho ensaboado é relutante, ele reluta para enxergar o problema, mas ele não bota muita energia para brigar, ele não vai discutir com você sobre o problema e dizer que não tem, ele vai mudar um pouco de ideia, vai mudar um pouco de assunto, vai minimizar um pouco o que está acontecendo, mas
ele fica mais na dele, assim, um bicho acuado, assim, um bicho do mato, você chega perto, ele sai correndo. Então, o que você faz com esse tipo de relutância? Né, de resistência do tipo relutância. Você precisa ser mais sensível. Mais sensível. Você não pode chegar direto de cara. Se você chegar de cara para essa pessoa, é como se você pegasse uma pessoa que estava no escuro. Sabe quando você dorme? Você dorme no, imagina que você dorme no escuro, né? A maioria de nós, eu acredito que dorme no escuro. E aí você liga uma luz muito forte na cara da pessoa. O que vai acontecer? Ela vai fechar os olhos, porque a luz foi muito forte. Não teve aquela coisa gradual de ela poder absorver a luz. E aí depois, quem sabe, né, com os olhos a gente se adapta. Mas quando o problema é alcoolismo, do tipo relutância, a pessoa espana, né? Apertou, é saboada. Você aperta, o sabonete sai fora. Então você precisa fazer como? Dar mais apoio, né? Não leva para o lado pessoal. E quando você for dar um feedback, né? No curso ACA a gente tem um módulo inteiro só sobre comunicação. E tem mais de uma aula específica sobre feedback. Como dar um feedback, né? Sobre como falar para a pessoa sobre consequências que estão acontecendo sem criar mais resistência. Então, fazendo um feedback sensível e empático é muito mais útil do que conselho, ou de confrontação, ou levar para o lado pessoal. Senão você acaba perdendo, você acaba confundindo mais as coisas. E a pessoa foge mais ainda. E assim, quem tem essa relutância, o que acontece? Pode levar um pouco mais de tempo para ela se deparar mais claramente com o que está acontecendo. Até que ela decida encarar o problema, né? Só que é o seguinte, quando o relutante encara o problema, a coisa tende a andar, que é uma beleza. Mas daí o começo demora mais. Para o relutante, o começo demora mais. Mas depois a coisa tende a andar mais rápido até, mais fácil. Né? Às vezes a dificuldade de um pedaço, mas depois fica mais fácil. Ou o começo é muito fácil, daí depois no meio fica mais difícil. Dependendo do tipo de resistência, isso pode acontecer. E aí, se você não entende isso, aí no meio que aparece a dificuldade, que era assim, já era esperada da fase, você desanima, porque você não entende, né? Você não sabia que agora ia vir uma dificuldade, você não consegue prever, porque você não conhece sobre isso. Tá entendendo a importância de você não ficar só no raso? Tá entendendo a importância de você se aprofundar mais? Você sabia que tinha esses 4 R's que eu tô te falando agora, que vou te explicar o resto. Mas você sabia disso? Você fazia ideia que isso existia? Me conta no chat. Fala, eu já sabia, ou nunca ouvi falar. Me conta aqui para eu ter uma ideia. Porque muitas vezes tem gente que chega para assistir as lives ou chega para assistir a Semana ACA e está tão afoita, tão preocupada, que faz 1001 perguntas que não vão ajudar em absolutamente nada. Porque quando a gente é faixa branca em alguma coisa, a gente tem que sentar e ouvir o professor. Porque a gente não tem nem base para saber o que é, mas você acha que sabe o que você precisa saber. E tem muita gente que joga fora uma coisa tão valiosa por não saber. E aí tá assistindo uma live e pensa, ai Vitor, mas eu não tô entendendo onde é que você quer chegar com esse raciocínio. Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Sim, você não tá entendendo. Por isso que você precisa desse raciocínio. E daí é mais útil você entender isso do que, por exemplo, a genética interfere no alcoolismo? Isso vai te ajudar em quê, meu amigo, minha amiga? Vai te ajudar em coisa nenhuma. Não faz muita diferença para você fazer quem você é parar de beber. Se você quiser um vídeo histórico, sabe aquelas baboseiras de olha, vamos falar sobre os dados do alcoolismo no Brasil. Vamos falar sobre a dificuldade que temos, que até hoje não foi identificado o gene do alcoolismo. Você quer fazer isso aí? Procura, sei lá, uma pessoa velha, uma pessoa que já cansou, uma pessoa que gosta de filosofar. Eu não gosto de falar de teoria quando a teoria não se aplica na prática. Para mim, o negócio tem que ser caso real, tem que ser um negócio que dá para usar na prática. Eu odeio, não tenho nem saco para ficar falando sobre... Né? Eu tô devendo um vídeo sobre genética. E sabe por quê? Eu tenho preguiça de fazer. Porque se não leva para algum lugar, não vai te ajudar a fazer quem você é parar de beber, eu não tenho interesse em falar. E aí vai ficando para frente. Então, se você não entende, às vezes, quando alguma coisa que eu tô falando, por que aquilo é importante, senta e aprende. Que isso aí você vai precisar. A maior parte daquilo que você precisa para fazer quem você é parar de beber, você nem sabe que não sabe.
Tem um mundo que você ainda não sabe. E é isso que eu quero te mostrar. É isso que a gente vai começar a ver na Semana ACA. Sabe? Então a gente tem que ir tirando esses véus um a um para você poder aproveitar esse negócio que é diferente, é contra-intuitivo. Então vamos lá. Essa foi a relutância. Agora a gente vai para rebeldia. Rebeldia clássica. E vamos lá. A rebeldia é fácil de identificar. A rebeldia qualquer um reconhece. Qualquer um observa e fala, não, aquele lá é um rebelde, aquele lá tá bravo, aquele lá é um cabeça dura, aquele lá é um teimoso, aquele lá, ixi, não dá pra falar nada, que ele é um pavio curto. É fácil enxergar o rebelde, né? Quando a pré-contemplação se apresenta, né? A resistência mais forte é a rebeldia, a pessoa investe muita energia em seguir bebendo. Ela faz isso com muita energia. E ela resiste a qualquer... né? Se você fala muito no assunto álcool, vixe, pega fogo. Porque ela está tão sensível, investindo tanta energia nisso, em beber e em querer lutar pela ideia da liberdade, que uma tacinha de cristal. Você precisa... parece, às vezes, até a pessoa, às vezes, até pode ficar hostil. Se você, dependendo do momento, você começa a confrontar a pessoa quando ela está com essa resistência de rebeldia. Porque ela está investindo muita energia em se rebelar. Ela está num estado mental de luta ou fuga, quase o tempo todo. Então ela busca o tempo todo garantir que ninguém vai decidir nada por mim. Eu que cuido da minha vida, sai fora. Né? Já ouviu falar nisso? E a pessoa pode ficar assim, muito desconfiada de qualquer coisa que pareça uma busca por uma mudança dela. Às vezes parece um resquício da adolescência, às vezes parece, e muitas vezes sim, uma defesa contra sentimentos de insegurança ou medo. Sim, uma pessoa segura de si, ela não é briguenta. Né? Eu não sei se aí na tua cidade falam isso, né? No sul aqui, eu sou do interior do Paraná. Então tem a palavra briguenta, não sei se mais para outros lugares. Briguenta é uma pessoa beligerante, uma pessoa assim que arruma encrenca fácil. Então ninguém é assim se é uma pessoa segura, se é uma pessoa que não tem medo. Né? A gente age assim quando tem medo, quando tem uma coisa por trás que está se sentindo ameaçada. Né? Tá sempre na defensiva quando eu estou me sentindo ameaçado. Quando eu estou seguro não tem isso. Então é o seguinte, para ajudar essas pessoas... é muito importante não só ser, mas parecer que você está preocupada com coisas que preocupam ele. Tá? Coisas que preocupam ele. Se você soar que você está preocupado e querendo mudanças que ainda não tem o mínimo cabimento na cabeça dele, você vai estar estourando essa espoleta. Então é importante que você quer algo que soe para ele como algo para melhorar a vida de vocês dois. E assim, existe um elemento que na parte de comunicação do curso ACA, existem vários elementos de comunicação, né, que precisam ser utilizados na prática para te ajudar na hora do sufoco. Um elemento que é útil é você fazer uma coisa que a maioria das pessoas acharia loucura. Vê se não assusta o que eu vou dizer. Que é você usar um elemento de ênfase na liberdade. Quer dizer o quê? Às vezes, quando você quer fazer quem você é parar de beber, você viaja na maionese. Me desculpa falar isso, mas eu quero ser claro. Você começa a achar que você não pode dar muita liberdade para o outro, porque senão aí sim que a coisa vai pegar fogo. Deus me livre eu dar muita liberdade para ele, aí sim que vai tudo desandar. Só que você esquece que você não tem poder de dar ou tirar a liberdade de ninguém. Eu sei, parece até óbvio falando assim, mas pensa bem. Quando você fica enchendo o saco e cobrando em cima, você não está tirando a liberdade. A liberdade é algo inerente, é algo que já é, algo que já tem. Ela está ali, você gostando ou não. A pessoa é livre, ela está presa. Não está presa, ela está livre para fazer bobagem. Tá entendendo? Ou coisas boas.
Mas assim, ó, você enfatizar a liberdade, você não está dizendo para ela que você apoia, concorda e incentiva ela a beber. Mas quando você dá ênfase na liberdade, você só está soltando o cabo de guerra que inclusive está alimentando o alcoolismo. Você está entendendo? É uma diferença muito grande e a maioria viaja na maionese. Nossa, Vitor, mas eu vou dar liberdade. Não é dar liberdade, você não tem esse poder de dar ou tirar a liberdade. Você viaja às vezes que tem. E aí se consome com isso e cria mais resistência, ainda mais se a pessoa é rebelde, né? No sentido da resistência do tipo rebeldia, né? Então por isso você tem que ficar ligada nisso. Então, para essas pessoas é muito importante, para esse momento, né? Porque alguma pessoa pode ficar assim. Nesse momento de rebeldia, é útil você usar alguns elementos que são importantes para todos, mas especialmente para esses momentos, que é você oferecer opções. Tipo assim, você acha que para essa pessoa parar de beber, a melhor escolha é ir para a igreja. E eu não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim, não é esse o ponto. Mas assim, é só uma opção. E aí se você insiste muito nessa uma única opção, sufoca, espana, explode, entendeu? Acionou a espoleta, vai explodir, porque tem que ter várias opções. Você não chega falando as coisas muito no afirmativo. Você deixa no ar, entendeu? Você deixa no ar alguma coisa, mas é muito mais importante do que ficar oferecendo soluções, você ouvir atentamente. E olha só como isso parece sim, parece fácil. É simples, mas não é fácil. Nesses momentos em que a pessoa está rebelde, conta aqui para mim um segredo. Não dá vontade de responder e falar, não, você está doido? Não contamina, porque a raiva, a rebeldia, às vezes quando a pessoa chega num tom de voz com a gente, contamina a gente quando vê tá falando igual a pessoa, né? Você começa a bater boca com a pessoa se você tava de boa, você tava na sua. Aí chegou uma coisa lá, você falou uma palavra errada na hora errada lá, acionou, aí um começou a explodir pro lado de um, pro outro. E aí dá muita vontade de questionar, de reclamar, de xingar, de falar, você tá doido, tá tudo errado isso aí. E você talvez até tenha razão nessa hora, com raiva. Só que, ó, você só vai fazer isso ou quando você perder a cabeça, porque você não dormiu, porque você não comeu, porque você tá toda estragada a cabeça, ou porque você não entende ainda o poder de você ouvir atentamente uma pessoa. Eu sei isso. Eu gosto de falar como eu aprendi isso. Uma professora me falou isso. Porque às vezes é difícil a gente se dar conta sozinho de algumas coisas, ainda mais quando a poeira está levantada, né? Eu cheguei para uma professora minha durante a minha formação e eu falei para ela, professora, nossa, eu estava atendendo um paciente X, porque tinha várias supervisões quase todo dia. Eu estava atendendo um paciente X, isso acontecia muito. Mas era óbvio uma coisa lá, ele não ia conseguir recuperar o emprego dele lá, naquele que era muito importante, e eu ficava batendo boca com ele. Aí essa professora falou assim para mim, Vitor, e eu vou repetir as palavras dela, tá? Quando você pega uma pessoa assim, Vitor, você tem que parar de ser bobo. Ela era bem direta comigo, tá? Então eu vou ser assim com você. Você tem que parar de ser bobo, Vitor. Você é bobo. Você é bobo. É por isso que você cai nessa. Você é bobo. Por quê? Porque você tem que dar corda para a pessoa se enrolar. Eu vou falar uma linguagem chula aqui, desculpa, mas depois eu vou explicar. Você tem que dar corda para a pessoa se enrolar. Você tem que ouvir ela atentamente. Você tem que mais do que ouvir, porque não adianta só chegar na tua orelha. Você tem que escutar. Tá com raiva? Dá raiva. Mas na hora que você perceber o poder de você ficar parado e escutar, você entendeu quanto você vai ganhar dessa corda aí que vai enrolando a própria pessoa? Você vai fazer igual numa pescaria. Já viu programa de pescaria? Quando o peixe se debate e está começando a puxar o peixe do pescador, o que o pescador faz? Ele puxa cada vez mais o peixe? Não, ele não puxa. Ele deixa, ele dá corda para se enrolar. Ele dá corda para se enrolar. Isso é muito diferente do que uma seguidora, a Neire, está falando o seguinte. Eu resolvi deixar o meu filho à vontade, deixa ele fazer o que ele quiser, até ele vir pedir ajuda. Quando ele me pedir, aí que vou ajudar. Eu espero que você não precise passar pelo que muitas mães passam quando elas acham que isso é o melhor que elas podem fazer, porque é muito triste isso. Quando você foi desacreditada em todo canto,
de que a única coisa que você pode fazer pela vida do seu filho é ficar esperando uma tragédia acontecer para quem sabe ele, com o cérebro todo desregulado, ele vai fazer uma coisa que para você é difícil, né? Eu sei que para você é difícil, que é pedir ajuda. Então eu tô falando aqui, corda para se enrolar, eu não tô falando aqui de você ser omisso. Porque uma coisa é você ser um chato que fica em cima. Agora, a solução não é ser um omisso, passivo, sangue de barata, brincando com a vida de alguém que você ama. Porque isso não é brincadeira. Você tá entendendo? Se você acha que é brincadeira, aqui não é o teu lugar. Que às vezes eu falo uma coisa leve, mas o bagulho é sério. Tá entendendo? É sério. A gente tá falando de uma coisa muito séria. Entendeu? Então esse é o momento para ouvir. Dar a corda para a pessoa se enrolar. Sabe por quê? Porque quando você faz isso de uma forma intencional, escuta atentamente, não está julgando, mas você está com a estratégia na manga, você não é bobo. Aí você vai começar a perceber uma outra frase que eu gosto muito, que é o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Quando você está muito ansiosa para querer trazer o assunto do álcool, ai Vitor, mas o fulano, ele não aguenta falar sobre álcool, ele não quer saber de falar sobre álcool. Minha amiga, meu amigo, dane-se, todo o assunto é álcool. Se você tiver a orelha direita, você estiver afiando a sua orelha, você vai perceber que qualquer assunto é álcool. E eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está cansada, mas é justamente por isso que você tem que começar a se cobrar da forma certa, não da forma errada. Porque muitas vezes você fica se cobrando, se julgando, sem ter um caminho para você seguir. E aí você cansa mesmo, porque você fica andando em círculos. Então, aproveita. Então, olha só. E aí, conforme você vai ouvindo o que a pessoa fala, você vai tendo condições de fazer perguntas-chave que vão levando a pessoa a cair do cavalo. E aí é ela mesma com o problema dela. É bem legal isso, porque assim, você começa a ver uma coisa que tem uma evidência científica, que é o seguinte: quanto mais, um dos elementos que está mais associado a uma pessoa mudar o comportamento de uma forma rápida, um comportamento problema, um dos elementos que está mais associado para um alcoolista parar de beber é uma coisa que não tem nome em português, então vou te pedir licença, se chama Change Talk. Traduzindo, tá? Não tem nome em português, mas a parada é a seguinte: quando a pessoa começa a falar, da boca dela, os problemas que estão acontecendo, isso é poderoso. Por isso que muitas vezes fazer as perguntas certas é uma habilidade muito mais poderosa do que ter uma sacadinha marota para dar um conselho com outra roupa, né? Você fazer a pergunta certa é muito mais rápido. E é o seguinte: você tem que cuidar com o resistente, rebelde, porque ele sempre vai achar que você está tentando manipular ele. Então você solta, ênfase na liberdade, escuta ativa, dá corda, né? Deixa lá, eu tinha um paciente que ele era domador de cavalos, né? E aí ele me contava, ele é muito bom domador de cavalos, inclusive. E aí acontece que é o seguinte: ele me contou que para domar um cavalo, você não pode chegar e querer montar nele com toda a força. Senão nunca você vai domar ele. Você tem que ir, caminhar um pouco com ele, ter um pouco de paciência para ele gastar um pouco de energia e não se desconectar. Eu vou embora até ele se acalmar. Não, você vai levando ele, vai acompanhando. E aí a hora certa você pum! Tá entendendo? Você tem que sacar isso daí. É importante também você buscar delimitar espaços, né? E definir limites seus. Porque fazer quem você ama parar de beber não é você deixar a pessoa invadir os seus limites. Vou dar um exemplo. Porque depois você fica com vontade... Quando você deixa alguém invadir os seus limites, depois você fica com a vontade de se vingar do outro. Mas você que precisa defender os seus limites. Né? Recentemente uma pessoa estava me contando assim no Instagram aqui, né? Que estava falando que, se o alcoolista sujou, ele que limpa. Não vai lá limpar e depois encher o saco. Daí uma seguidora falou assim: ai Vitor, mas você não sabe como é que é a realidade. O alcoolista daqui de casa não limpa nunca. Então eu vou viver no chiqueiro. Então eu vou limpar a casa porque senão ele não limpa. Então não tem saída, não tem solução, meu Deus. Só que olha só o que talvez essa seguidora ou talvez você possa não estar percebendo. Uma coisa é você encher o saco da pessoa porque você quer que ela pare de beber. Isso aí você está ferindo o princípio da liberdade, da autonomia. Vai te atrapalhar. Outra coisa é você falar sobre
quais são as condições mínimas para você viver de uma maior forma saudável em casa. Tipo assim, ele foi lá e deixou, sei lá, vomitou no chão da cozinha. E não limpou. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Você vai chegar, ô fulano, caramba, você não precisa esperar 3 dias, tá? Mas é só um exemplo. Fulano, caramba, o que é isso? O que é isso aqui? Você não vai chegar e falar, ô fulano, limpa esse negócio que você sujou porque você estava bêbado. Nunca coloca uma desculpa na boca de quem precisa se justificar. Senão volta tudo contra você. Essa é poderosa, anota essa. Nunca coloque a desculpa na boca de uma pessoa que é ela que precisa se justificar, não é você. Porque quando você chega e fala, olha, isso aconteceu porque você bebeu, você perdeu uma enorme oportunidade de colocar um change talk, de deixar a pessoa chegar nessa conclusão. Você acaba fazendo o quê? Satura, você fecha. Você não tem que falar, é por causa do álcool. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu sei que tem um negócio nojento no chão da minha cozinha e eu não acho isso bom. Você gosta de viver numa cozinha que está fedendo vômito? Então, por gentileza, você faz o favor aí de limpar? Você está entendendo que é um papo totalmente diferente? Totalmente diferente? Fala assim, olha, eu não vou ficar pedindo para você várias vezes. Eu fico em dúvida, você acha bom morar assim? Tendo a cozinha suja desse jeito? Você percebe? Você não está falando nada sobre o álcool. O álcool é um problema dele. Mas é claro, todos os caminhos levam a Roma. Tá entendendo? Por que tem tanta... Por que as pessoas conseguem fazer que parar de beber e você não consegue imaginar por quê? Porque tem uma série de estratégias por trás que você nunca fez ideia disso. Então, quando você vê uma coisa, ao invés de você já... Ah, meu Deus, isso não dá, isso não é... Eu dei um exemplo aqui. Isso dá para levar de tantas maneiras diferentes. E tantas maneiras diferentes que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Então, escuta. Outros 2 R's aqui. É o R da resignação. Né? A resignação é o quê? É a marca registrada da vítima. É a marca registrada, sabe? É aquela pessoa que fala assim, ai, Vitor, sabe o que é? Eu tô tão cansada, eu estou sofrendo tanto que eu não consigo fazer mudanças. Ai, Vitor, olha só, eu tô tão mal que eu não posso fazer nada. Nossa, eu já sou velha, Vitor. Eu não tenho como fazer nada. Sabe, Vitor, eu já tentei de tudo. E sabe o que acontece? A pessoa fica tão desanimada, e eu não quero minimizar, eu só fui um pouco teatral para ser didático. Eu sei, você sente isso. Só que você está cheio de crença distorcida que são frutos do seu medo e da sua insegurança. Frutos do seu medo e da sua insegurança. E aí você cria um bicho de 7 cabeças. O alcoolista faz a mesma coisa, ele vai falar para você o quê? Nossa, eu não consigo mudar, sabe por quê? Eu estou muito mal, eu preciso beber, é o único alívio que eu tenho. E o que acontece? Como é que você lida com a resignação? Uma forma possível é você que está próxima da pessoa, no dia a dia dela, ou minimamente você tem uma relação com ela, você tem a oportunidade de conversar com ela, mesmo que seja à distância, é você começar justamente a tentar entender o que ela está entendendo, o que ela acha que é um desafio tão insuportável. Porque na cabeça dela é uma parada que é forte. E às vezes você ajudando a pessoa a superar uma coisa que pode ser uma bobeira para quem está de fora. Às vezes é uma bobeira, um clique assim que para você é fácil. Mas você não vai chegar humilhando a pessoa. Você vai ouvir e vai tentar ajudar ela a perceber o que é que está acontecendo e ajudar ela a retirar essa trava. Por exemplo, você chega lá, fala para o seu familiar, ó, você tem que parar de beber, você tem que buscar ajuda, que eu não aguento mais viver assim. E ele está na resignação, ele afunda mais ainda. Por quê? Ele não vai nem reclamar com você. Por quê? Talvez essa pessoa, uma coisa mais ativa no início, com a autorização expressa da pessoa, pode ajudar. Sei lá, às vezes você convida para dar uma volta. Ah, nunca foi, mas começa a tentar ver o que está acontecendo. Ah, às vezes você ajuda na academia, para a pessoa, sei lá, paga uma academia para a pessoa.
Ou ajuda, vai visitar uma academia para a pessoa ver? Você tá entendendo? Tem uma pequena bobeira aí, que não é bobeira para ela, que tá travando ela porque ela acha que é impossível por causa disso. Aqui na live tá cheio de gente assim. Não, Vitor, mas pro meu caso é impossível porque já faz 30 anos. Eu sei, para você é uma grande coisa, porque você não sabe como é que funciona. Então, né, é uma resignação. Você não pode deixar isso te travar, porque é uma crença distorcida, fruto do medo e da ansiedade. Não é uma realidade. Tá entendendo? E aí veio o quarto R, que é a racionalização. Essa talvez seja a mais chata, talvez mais chata do que a rebeldia. Não sei, me diga você. A racionalização é o seguinte: os racionalizadores, eles vão se dizer que assim, ó, eles estão convencidos por A mais B de que beber para eles não é um problema. Vitor, ou sei lá, ele vai falar na sua orelha, não na minha. Olha, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu marido, eu posso beber porque eu trabalho. Eu só bebo para relaxar o trabalho. Todo mundo faz isso. É a coisa mais normal que tem. Ah, sim, eu bebi 10 latas de cerveja numa segunda-feira à noite. Mas isso não é nada demais. Eu nem tive ressaca. Eu nem fiquei bêbado. Você me viu trançando as pernas? Não viu? Então, tá vendo? Eu aguento beber bastante. Ou, olha só, o cardiologista me falou que beber uma taça de vinho faz bem pro coração. Então eu bebo um barril de vinho. Tá entendendo? O racionalizador, ele tem um monte de explicações. Aí ele vai te falar coisas do tipo, mas isso é álcool, né? O problema mesmo são outras substâncias. Eu não uso nenhuma outra substância. É chato esse, né, Evelyn? Esse é um pouco chato. Mas eu vou te dar uma dica de como arrebentar com esse. E ele faz o quê? Cheio de discurso, explicando por que para eles não tem problema. Não, e daí explica. E eles não ficam bravos necessariamente. Ele às vezes até gosta que você fale sobre álcool. Porque ele tem tanto argumento que você sai cansada se você tentar entrar nessa onda. Eu vou tentar conversar, então vamos racionalmente. Isso é uma loucura, porque ele não está sendo racional. Ele está racionalizando, é muito diferente. É muita diferença. Para uma pessoa que estivesse sendo racional, ela observaria os fatos de uma maneira equilibrada. Mas o racionalizador, ele puxa de maneira pobre, de uma maneira nada a ver, que para eles, você olha e pensa, mas que ridículo. É um mecanismo de resistência, a racionalização. Então você não vai chegar para a pessoa, ela não está nem brava, ela quer conversar. E ela pode querer te convencer. E se você tentar convencer a pessoa racionalmente, né? Igual o marido da Cíntia. Álcool é diurético, então eu vou beber. Se a Cíntia chegar pro marido dela e falar assim, não, meu amor, o álcool, ele sim, ele pode até ser diurético, mas ele vai te desidratar, ele vai te trazer problemas, vários outros problemas. O marido da Cíntia vai pintar e bordar. E você vai sair brava e cansada. Só que é o seguinte, o que você tem que fazer com esses? Segura a onda, não entra no debate. Não entra no conteúdo do debate. Se ele trouxer um monte de informações, o álcool é diurético. Dane-se se é diurético, se não é diurético. Dane-se se é. Você não vai entrar, não, mas é diurético, mas não sei o quê. Não entra nessa, não perde. Isso é besteira, isso aí é... Você não entra no conteúdo dessas racionalizações. Você não vai discutir pormenores. Quando vê, isso aí eu já vi muitas vezes isso acontecer. Me fala se isso já não aconteceu com você. Quando você vê, você estava discutindo uma coisa que não tinha nada a ver. Ele estava batendo boca lá, porque, olha, a blitz da lei seca, isso ou aquilo. Tipo, o que tem a ver? Não tem nada a ver com a vida de vocês. Esse é chato, né, Cíntia? É chatão. Só que se você não souber como lidar, principalmente. Porque se você não souber como lidar, você vai entrar na onda. E entrar na onda, você está alimentando a racionalização. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar mais atitudes e se atentar a elementos concretos. Dane-se se o álcool é diurético, se não é. Né? Você vai ver, uma vez eu fui num podcast
E eu quero, se você quer ver essas coisas em prática, tem uma forma de você ver, eu colocando isso em prática, com familiares de alcoolistas. E também você vai ver, os alunos ACA conseguem assistir e identificar o que eu estou fazendo. É assistir aquelas mentorias gratuitas que eu fazia um tempo atrás. Então, se a pessoa me perguntava uma coisa, eu não entrava em pormenores. Né? Eu fui num podcast um tempo atrás e falei assim, Vitor, você acha que o álcool deveria ser proibido? Se você for ver o vídeo, eu não respondi. Porque, quer saber? A minha opinião sobre isso, eu não acho que vai importar. Eu não acho que vai levar para algum lugar a minha opinião sobre isso ali. A gente começa a observar os elementos concretos. Senão vira uma viagem. E eu já falei para você que eu não tenho saco para ficar discutindo o sexo dos anjos. Né? Não é com o Vitor isso. Eu gosto da coisa que funciona, que é prática, concreta. Então, por exemplo, eu não vou entrar com o marido da Cíntia, eu não falaria sobre se é diurético ou não. Mas agora, se o bicho ronca à noite, eu não quero dormir com a pessoa que ronca. Tá entendendo? É uma coisa indireta, concreta, que tá me afetando. Né? Você vai beber, você vai não sei o quê, beleza. Isso aí não tem como te amarrar, né? Eu já aprendi que não tem como te amarrar. É crime. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar as consequências do que está acontecendo concretas e é ali que eu vou bater. Tá entendendo? Eu não estou ameaçando a liberdade do outro quando eu falo, poxa, eu não consigo dormir com esse trator na minha orelha. Claro, você pode ser mais gentil e vai te ajudar muito mais ser mais gentil. Eu estou aqui sendo didático, tá? Não precisa ser grosseira, eu estou sendo didático, tá? Por favor. Porque o álcool é uma das coisas que mais faz uma pessoa roncar. Então é o seguinte, e aqui muitas vezes atitudes comportamentais vão ser mais efetivas. Você não vai ganhar no grito, você não vai ganhar na palavra. Ele vai querer te enrolar. Claro, com o judô psicológico que eu ensino no curso ACA bem afiado, você organiza isso aí. Cíntia, se ele pede para sair da... Ainda, se eu reclamo do ronco, ele pede para eu sair da cama. Sai da cama. Sai da cama. Vitor, mas eu vou sair da cama, eu tô me humilhando, ele que tá errado. Mas você não acha... Você consegue dormir com esse trator na tua orelha? Sai da cama. Eu não tô falando pra você passar o resto da vida dormindo numa cama separada. Mas você precisa ser coerente. E um dos princípios do curso ACA, do método ACA, é você ter posicionamento. O que é ter posicionamento? É eu ser coerente com o que eu estou dizendo. Se eu reclamo do teu ronco, eu não vou dormir do teu lado. Você está entendendo? Se você está fedido, eu não vou te beijar. Porque eu tenho nojo. E eu não estou dizendo que você está certo ou errado. Totalmente diferente. Eu ter nojo não faz a coisa ser errada. Tá entendendo? Tem que ter uma atitude. Claro, você não vai sair do quarto, comprar outra cama, sem ter um plano. Senão você tá de brincadeira na tomateira. Você tem que ter um plano. Mas você vai sim, vai sair. Não consegue dormir porque tem uma turbina no teu lado? Como é que você vai dormir? E se você não dormir, você não vai conseguir lidar com as suas emoções direito. Você não vai conseguir nem memorizar o que você está aprendendo. Tá entendendo? Mas dá vontade de meter o pé. Mas você não vai meter o pé e mandar ele pro chão. Para de ser criança, velho. Na moral, essa vai ser pesada e eu vou pedir licença até. Para de ser criança. Porque quando a gente age de uma forma... Eu sei, você não tá falando sério. É uma vontade, só eu entendo. Mas eu tô usando esse exemplo, tá, para te explicar o seguinte. Se você não vai meter o pé e botar o cara no chão, e se você não acha que isso é o melhor, não fala esse negócio. Você precisa ser impecável com as suas palavras. E cada vez que você fala um negócio que você não faz, você perde moral. Você tá entendendo? Você perde moral. Você não fala um negócio que você não faz. Não fala. Não ameaça. Porque daí a sua palavra perde o poder. Depois você vai precisar da sua palavra e não tem. E não tem mais moral. Porque você falou um monte de coisa que era ao vento. Tá entendendo? E aí o que acontece? Enfim, eu acho que já falei bastante, né? Certo, gente? Então,
Ó, eu falei para você hoje sobre os 4 R's da pré-contemplação, que são tipos de resistência diferentes. E comecei aqui a te dar chaves para você quebrar cada uma delas. E é claro, a gente aqui está começando a pincelar, né? A gente está ainda numa parte inicial. Eu explico detalhadamente cada um desses processos, cada uma dessas estratégias dentro do método ACA, né? Você consegue entender cada pedaço com exemplos práticos, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer fazer quem você é uma parar de beber, eu recomendo que você entre no método ACA assim que você tiver a oportunidade. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, curte e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar das informações. Me siga em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!